Minayo tinha me comentado que queria fazer alguns comentários em relação a algumas coisas de conteúdos. A primeira coisa, falando da entrada no SEST, o começo do trabalho no SEST, não? É a questão da formação. Não é, Jorge? Você tinha alguma formação? Nós não tínhamos. Éramos 5 ou 6, né? No começo do SEST, né? E nunca se fez algum seminário de formação e demais, não? Entende? Então, tudo teve que ser construído com uma autoformação, não? De você ir agindo e aprendendo, não? Porque se discutia, a partir da primeira conferência, o papel importante que o SEST poderia ter ou deveria ter na política nacional de saúde do trabalhador, não? Na atuação no campo da saúde do trabalhador. Não? Mas não se davam elementos para capacitar os participantes nem para arrumar a casa. Não? Uma das primeiras coisas que fizemos, uma vez que se anunciava que íamos ter seminário de formação e não tínhamos, íamos ter e era suspendido, adiado, suspenso, enfim. Foi quando eu decidi se topariam os companheiros de vir aqui para o sítio e passar uma semana discutindo qual seria, enfim, a missão do SEST e quais seriam os princípios de atuação, como deveria ser a atuação. E foi um seminário muito bonito, porque vieram pessoas das diversas áreas, não? E a partir daí começamos a pensar um pouco e terminar com um documento, não? E nesse documento falamos quais seriam um pouco as principais linhas de atuação do SEST que marcariam um pouco a missão dele, não? E entre elas estava a pós-graduação, a atuação inter e multidisciplinar, não? Considerando que no SEST tínhamos um laboratório de toxicologia, um serviço de assistência à saúde e os pesquisadores. Então, colocamos como essa linha de atuação, né? E, finalmente, saiu um documento, discutimos, e quando a coordenadora viu o documento, primeiro ficou incomodada porque tínhamos feito isso, né? E em segundo lugar, se aproveitou, lo traduziu e foi usado esse texto como um texto de referência, né? As primeiras pesquisas, ou particularmente a primeira, que teve esse caráter, que foi uma grande pesquisa sobre os trabalhadores da indústria química. E que foi um trabalho muito bonito, porque nos pediram para assessorar o sindicato, para formar, a proposta deles era que criássemos uma clínica de atenção para os trabalhadores dentro do sindicato, não? Algo que era muito questionado sempre, não? Desse momento que iniciamos a pesquisa, o que nós fizemos? Coincidiu com a primeira greve que existia na indústria química, na indústria química no Rio de Janeiro, não? E essa primeira greve, nós fomos, Sônia e eu, na porta da fábrica para ver como eram as coisas, e aí nos pediam para que continuássemos atuando com eles. E aí foi quando perguntei, enfim, nós não vamos começar a fazer aqui um serviço.
Nós queremos saber qual é a empresa onde vocês têm mais demanda, não? Para começar a ter uma atuação de vigilância e demais nessa empresa. E aí foi quando nos indicaram a Pan-Americana Indústria Química de Cloro-Soda, não? E essa foi uma grande pesquisa, não? Que marcou que algumas pessoas fizeram parte do seu doutorado com dados dessa pesquisa, outras fizeram o trabalho completo, enfim. Serviu para isso e para ter também bolsistas e estudantes de ação científica, enfim, foi uma coisa completa de como pensamos que seria o centro de estudos de saúde do trabalhador. Não? Minayo, era Pan-Americana Indústria de Cloro-Soda. Que é a que utiliza a SEDAI, não, para a purificação da água, não, Jorge? E tem células de mercúrio. Agora vamos entrar. Agora, vimos que o que mais se reclamava era de pessoas intoxicadas por mercúrio, não? E aí foi quando começamos a encontrar qual seria a metodologia mais adequada e contamos com a colaboração da Eletrocloro de São Paulo, a Solvay, em que o Sindicato dos Químicos do ABC, e se conseguiu chegar ao ponto de, tendo o deputado Carlos Ming, responsável por ciência e tecnologia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não? Convocar uma reunião com os representantes da indústria química, os trabalhadores e os pesquisadores, enfim, foi um encontro amplíssimo, não? E nesse encontro amplíssimo se caminhou para suspender o uso de célula de mercúrio na indústria de cloro-soda. Demorou a aprovar-se, não? Demorou a aprovar-se, não foi tão fácil, não? Bom, esse foi um trabalho excepcional, porque foi uma pesquisa que foi feita coletivamente. Nós fizemos, Sônia e eu fizemos um rascunhão de o que ia ser feito e passamos para todos os companheiros para que opinassem como participariam e demais, para ser um trabalho realmente coletivo e de um departamento científico, sabemos. Não? Enfim, esse foi um grande passo, não? Foi um grande passo para começar a atuar dentro dos princípios que achamos que seriam os princípios de atuação do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, não? CESTE, não? E teve outra pesquisa posterior que foi muito importante, que foi com os trabalhadores que são os campeões de acidentes de trabalho, não? São os trabalhadores da construção civil, não? No Rio de Janeiro, não? E essa pesquisa foi uma pesquisa muito trabalhada e muito difícil, porque nos encontramos com que a maior parte dos acidentes, pelo sindicato, enfim, conversando com o sindicato, com os trabalhadores da construção civil, era com trabalhadores terceirizados. Então entrou em jogo a terceirização para valer e ver a problemática enfim, da terceirização dos riscos também. A empresa contrata uma empresa, subcontrata, e ela fica responsável dos acidentes, dos problemas que
que existam, não? E aí nós decidimos, porque também estamos em estreita relação com o sindicato, não? Nós decidimos fazer uma pesquisa com as famílias dos acidentados, dos que sofreram acidentes fatais. E foi um trabalho muito duro, porque era andar pelos subúrbios do Rio, pela Baixada Fluminense e demais, não? Entrevistando a família e vendo e comprovando que a maioria absoluta não tinha recebido nenhuma indenização pela morte do marido. E aí, enfim, conseguimos dar um passo criando uma associação de vítimas de acidentes de trabalho e tendo um grande advogado do Rio de Janeiro que se ofereceu para defender essas vítimas. Isso foi um trabalho demorado, não? Não deu para continuar. Não? Mas acho que foi outra pesquisa muito, muito importante. Não? Claro que daí saíram algumas dissertações de mestrado também. Bom, esses pontos fundamentais é o que mais queria um pouco insistir. Junto com isso, eu queria falar um pouco de que foi acontecendo no SEST ao longo do tempo. Então, veja, nós que lutamos por ter um SEST atuante, ativo e demais, né? Com uma pós-graduação já, e com um departamento de tóxico, um mestrado também em toxicologia, porque tínhamos laboratório de toxicologia e demais, né? Nos deparamos, quando terminou meu mandato, né? E fizemos a campanha para a eleição, o que aconteceu? Um companheiro que tinha um viés mais de atuação com o pessoal mais técnico e demais dentro do SEST, não? Se candidatou a diretor do SEST, a coordenador do SEST. Se candidatou com a seguinte bandeira de campanha: eu me candidato contra os doutores. Vocês podem imaginar o que isso significa, não? Que numa instituição científica alguém tenha a ousadia de se candidatar contra os doutores. Você ganhou a eleição. E o que aconteceu? Por mais que se tentou recuperar em outras eleições, não se conseguiu. Sempre seguiam essa linha e demais. Não sei, Jorge, o que você dirá, mas acho que até hoje o que você tem são pessoas com contribuição individual interessante, importante, mas o senso de coletivo se perdeu. Mas aí tem eu queria ler esses teus pontos, Binaio. Tinha um ponto. A nossa entrada na Secretaria Estadual de Saúde dá esse link também com esses dois, principalmente com o projeto da Química e também com a construção naval, também, que vai ser importante desse link com o laboratório e com os pesquisadores, também com as dissertações. Eu acho que tem um seminário que a gente fez do PARES, era um programa de apoio à reforma sanitária. A gente fez um seminário lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A gente trabalhou por setor. Aí pintou essa coisa, construção civil, químico, construção naval, trabalhadores rurais, trabalhadores... a questão feminina da mulher e a questão dos acidentes. A gente fez um mosaico de também que... Um pouco na linha... Oi? Psicológica. Saúde mental. Saúde mental. Daí, por exemplo, da construção naval, a gente ainda fez uma reunião que propiciou a Comissão Estadual de Pneumopatias Ocupacionais, que virou uma discussão da silicose, da produção dos jatistas e do acompanhamento da leitura dos raios-x do pulmonar, lá
que tinha uma comissão estadual que leu todos os raios-x dos estaleiros e a gente fez diagnóstico de silicose. E aí, inclusive, foi lindo também. Aí tinha toxicologia junto também. Então, a questão da construção naval também foi bem estruturante, Minay. O pessoal do laboratório fala muito disso também. E esse seminário, eu acho que foi um seminário que, mais ou menos, nos moldes diferente do que foi feito depois lá no primeiro Simbrast, né? Assim, aquela ideia de fazer blocos com textos e com uma resolução, e saiu várias propostas, e dessa forma, dessa abordagem setorial, né? Dessa abordagem de vigilância integrada, de questões focais, né? Por exemplo, que a gente chamou de questões emergentes. A saúde da mulher e saúde mental eram questões emergentes, que a gente não tinha. Me lembro que a gente não tinha uma abordagem assim, muito feminista e menos uma discussão acadêmica sobre isso. A gente isso era uma outra coisa que Jussara depois fez um grupo, tal, mas era uma e a saúde mental um pouco aparece aí também, né? Já e agrotóxicos, Jorge? Agrotóxicos no trabalho rural. Por isso digo, o trabalho rural foi importantíssimo. Importantíssimo. O primeiro trabalho de agrotóxico que a gente faz, né, que Luiz Cláudio nunca tinha trabalhado com agrotóxico. E, de repente, ele começa a coordenar isso, né? A gente tinha uma comissão estadual do governo Brizola, segundo o governo Brizola, foi a primeira doença relacionada ao trabalho no Rio de Janeiro registrada, são as intoxicações por agrotóxicos. E a gente tinha uma comissão estadual também de interinstitucional, que a gente fazia parte, e dessa comissão gerou um projeto. O secretário era o Eduardo Costa, na época. Faz essa comissão. Tem muita história. Aí eu acho que se perde mesmo. Viu? Eu concordo. Esse é o que se perde, esse é o que coletivo. Dá uma tristeza, não? E acabou assim, no populismo. A gente perdeu por 2 votos. Foram 2 votos. Que alguns questionam se esses votos... ainda tem isso. Foi assim, leu e ganhou. Porque estava empatado até os últimos 2 votos. Ia para um, ia para outro, ia 2 para um, ia 2 para outro, tal, parará. Aí, no final, assim, hermano. Aí, não cito o nome. Mas teve um outro, eu reparo, não nesse ponto. A gente começa aquele documento todo e aquele movimento de fazer alguma reflexão mais sistemática. Aí depois a coordenação trouxe um seminário lá para Santa Teresa, que foi feito, mas aí foi uma tensão um pouco forte, mas, de qualquer forma, teve um seminário importante ali também. Ali não foi uma coisa de... E aí, né? E aí a gente falou, não, processo de trabalho aqui, que é o que nos une, não sei o que, parará. E aí começamos a fincar nossos princípios, né? E aí fortaleceu os princípios de alguma forma também. Né? Foi desafiado, a gente foi desafiado. Sobre essa fase de concepção da proposta do SEST, eu já levantei essa questão antes, Minayo e Jorge, mas sempre me vem essa dúvida: o que vocês pensaram em relação à Fundacentro? Porque a estrutura e a concepção do próprio SUS enquanto sistema único abriu essa perspectiva de um rearranjo institucional do deslocamento de estruturas, por exemplo, toda a estrutura acidentária e assistencial
da Previdência veio para o SUS. E havia uma expectativa que não só a Inspeção do Trabalho, mas que a Fundacentro viesse para o SUS. Eu digo isso porque aqui na Bahia, quando trabalhamos na organização do CESAT, nós trouxemos, inclusive, 2 pesquisadores da Fundacentro para incorporar ao CESAT na equipe inicial, né, exatamente num horizonte que víamos, né, que essa estrutura de estudos e pesquisa da Fundação do Ministério do Trabalho teria uma passagem para o SUS. E iniciamos na época dos SUDs, né, que foi antes da Constituição de 86, 88, entre 86 e 88, essa perspectiva. Vocês trabalharam com isso ou já pensaram em algo diferente? Obviamente, isso não se confirmou, como até já comentamos, que o Ministério do Trabalho, inclusive com estrutura de formação e de pesquisa da Fundacentro, permaneceu fora do SUS. E como vocês chegaram a pensar isso ou resolveram, como né, parece evidente, fazer um projeto já na origem voltado para o SUS no âmbito da saúde trabalhadora? Eu ia até comentar isso, e não foi só o SESC que fez esse colapso. Na secretaria também houve esse colapso. A gente perdeu a secretaria, né, na sequência. Continuou tendo algum tipo de programa, mas não mais orgânico. Não tinha mais uma ação. A gente tinha um conselho que a gente construiu, que dava substância a essa relação, inclusive intersetorial, com a Fundação. Esse conselho, Jorge, era bom destaque do conselho. Eu acho. Você fala depois. Mas eu acho que o conselho foi uma coisa que a gente construiu no estado do Rio, muito legal. Antes do Conselho de Saúde, tinha o Conselho, em 91, o Conselho de Saúde Trabalhador. E parte, inclusive, de um problema com o Ministério do Trabalho. No final dos anos do ano 90, a FADEL faz uma inspeção num supermercado, contra a minha vontade, porque não era a prioridade nossa, mas ele queria, porque tinha uma demanda de um pessoal das caixas do supermercado, e faz uma inspeção, e o Ministério do Trabalho questiona e diz que pede a nossa punição, porque a gente tinha entrado no âmbito do Ministério do Trabalho. E nesse período, o delegado muda, o delegado regional do trabalho, e entra uma pessoa que não era da linha antiga, de mais de 30 anos de peleguice dentro do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro. Peleguice, para chamar, é um nome decente. E entra uma auditora, não era auditora naquela época, era a delegada, ela era da área de relações do trabalho, e tinha já um jogo de cintura de trabalhar negociações. E chama a secretária nossa, na época, Maria Manuela, a portuguesa, lá da UF, que é também da academia, e ela era secretária daquela época, e chama a mim e na época, o superintendente da regional, da área de saúde e segurança, e a gente senta e fala assim, não, vamos fazer aqui um trabalho conjunto. A gente já tinha uma pré-proposta, né, que a gente estava pensando em reunir durante o ano todo de
de 90, se eu não me engano, ou 89, 90. E a gente tinha conseguido, em 3 reuniões, na verdade, em 4 reuniões, reunir sempre 3 sindicatos diferentes, no ano todo. Então, um fiasco da nossa construção inicial de uma ação sindical. A gente tinha uma das linhas do programa, era uma sala sindical. E aí, com esse conflito, a gente vai ao Ministério do Trabalho e a Maria Manuela, então tá, vocês vão fazer então um artefato. Aí eu falo assim, não, vamos fazer um conselho do Saúde Trabalhador para fazer articulação institucional. E a gente bate na máquina lá do SESC, e a gente estava na época do metanol. E a Maria Manuela tinha adorado a nossa ação do metanol, que, aliás, foi a chegada do Carlos Machado na Saúde Trabalhadora, ele mestrado dele do metanol. E a gente tinha ido a São Paulo, e aí fez. E o metanol entrava, não entrava, o metanol, e a gente, no Rio de Janeiro, não entrou. Mas não entrou, e aí teve uma época que teve uma audiência com o subsecretário, tinha uma subsecretaria de municipalização. Aí teve uma audiência com todos os secretários municipais do Rio de Janeiro para preparar a entrada do metanol, se houvesse a entrada do metanol. Então, a gente fez um plano que estruturava a ação do trabalhador no Rio de Janeiro. Laboratório, ambulatório, vigilância, na linha que a gente estava discutindo no SESC. A gente estruturaria a ação do trabalhador a parte. E a Maria Manuela adorou essa apresentação, e ela fazia aniversário dia 23, 28 de dezembro, e aí a gente fechou essa datilografia, a Gioconda bateu, a gente já tinha pronta a proposta, eram 12 sindicatos de setores sindicais e mais 12 instituições universitárias e INSS, UERJ, UFRJ, e por aí vai. E a gente botei na secretária dela e falei assim: Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz Ano Novo, um negócio assim. Aí, no dia seguinte, estava publicado o negócio, cara, no Diário Oficial. E a gente aí passou o ano de 91 todo, já contemporâneo de subsecretário, montando o conselho. Mas isso é só a história inicial do conselho. Mas voltando à nossa história aqui, aí depois o Minari conta mais. Mas teve a outra questão que Paulo coloca. Eu nunca quis. Eu sempre fui contra que a Fundacentro fosse para Fiocruz. Principalmente nessa época que a gente não, tinha a gente estava na vigilância sanitária e depois saiu da vigilância sanitária. Foi para de saúde coletiva que tinha lá. E a vigilância sanitária. Vocês querem voltar para a vigilância sanitária? Eu falei, não. Sem saúde coletiva a gente não quer voltar para a vigilância sanitária, não. Aí por que você não quer? Eu quero botar todos os ovos numa cesta. A gente tinha a autoridade sanitária, de vigilância sanitária, lá na saúde coletiva, e nunca perdeu. E a gente tinha essa autoridade sanitária que a gente nunca quis ser fiscal do trabalho, nem nunca quis ser o que a Fundacentro é, porque a Fundacentro primeiro que na história da Fundacentro ela tinha um orçamento fantástico, que era muito importante que a gente utilizasse esse orçamento. A gente fez inúmeros projetos, ganhou um, foi o do agrotóxico. A gente, com o nosso GT, que é o trabalhador da Brasco, a gente fez várias propostas de projetos multicêntricos de acidente de trabalho. E aí uma ciumeira acabava até denunciado pela própria Fundacentro, que a gente queria usar o dinheiro da Fundacentro.
E a gente, nessa seara, a gente nunca entrou. Inclusive, fomos acusados disso, né? de que queria, depois, na terceira conferência, na segunda conferência, em 94, teve o maior climão sobre isso. Porque a Fundação para ir para o Ministério da Saúde, isso é absurdo, o Ministério do Trabalho, negócio do governo, isso aí foi problema de São Paulo, não foi o Rio de Janeiro, não entrou nessa parada. Denunciei isso como uma coisa errada. Por que acabar com o Ministério do Trabalho e a ação do Ministério do Trabalho na saúde e segurança? Isso é um absurdo. Era complementar. A gente sempre trabalhou com ação intersetorial. A gente nunca quis todas, porque é muito mais forte. E o Ministério do Trabalho tem muito mais tradição. Que história é essa de a gente querer bancar agora a história do Ministério do Trabalho no SUS, que era completamente desqualificada a ação do seu trabalhador no município, que é até hoje. Então, a gente viu aí parar, a gente teve um curso de acidente de trabalho aí em 2016, a gente viu os melhores análises de acidente de trabalho que o SUS produziu, não chega aos pés que Piracicaba produz, porque está ligado a uma outra construção. Que o Jacobina produz, porque está ligado a outra concepção. Mas o SUS tem muita vocação, muita gana, muita coisa legal, muitas coisas importantíssimas, mas tinha que ser qualificado. Então, isso já em 2016, em 15. Você imagina em 94. Então, em 94, na discussão da segunda conferência, foi muita gente do município, a discussão era muito, muito difícil. Então, não tinha base sustentar essa proposta de querer que o SUS se alvorasse de ser a saúde do trabalhador só em São Paulo, porque no resto do Brasil não rolava. Né? E São Paulo continua tendo os exemplos que tem, maravilhosos, dos programas iniciais, ligados ao DIESAT e tal. Os outros lugares não tinham essa tradição. Bahia tinha também, mas o resto não tinha. Então, Bahia tinha, no Rio, a gente começa a ter. Né? Isso muito por causa do SESC. Né? Então é isso. Ou seja, Paulo, a ação era intersetorial. A ação sempre foi intersetorial. E a gente trabalhou com essa intersetorialidade como linha, inclusive na terceira conferência, inclusive na quarta conferência. Né? E na quarta conferência também. A gente fez essa linha, e tinha uma discussão de intersetorialidade. Olha, o Ministério do Trabalho se comportou muito mal nessa história. Muito mal. Muito. Pessoas nossas, né, que têm da saúde pública, da saúde coletiva, que faziam essa transição. Você viveu isso, Paulo. Você foi acusado de ser um cara que ia acabar com o Ministério do Trabalho por causa do SUS. Isso era um absurdo, não era proposta nem tua, nem do Danilo. E gente até de sindicato fazendo pressão, botando essa taxa para ganhar boquinha. Então, o negócio foi feio, né? De vários momentos. Teve momentos mais feios, momentos mais bonitos. Os momentos de integração foram muito legais. Muito legais. A gente fez uma inspeção na CSN, com a Fundacentro, com as secretarias de trabalho. Sensacional. Fizemos uma semana de inspeção na CSN. Acho que a gente era mais de 20 pessoas. E tinham 3 deputados estaduais. Tinha a imprensa, e aí, nesse momento, que a gente estava discutindo o conselho. E quando a gente inaugura o conselho, 9 meses depois do Diário Oficial, a gente está com o vídeo do Cássio Albezeno. Lança o vídeo do Cássio Albezeno na abertura do conselho.
Mas tudo bem, essa história. Mas é um pouco isso. O Sérgio foi protagonista dessa história. E depois ele perde esse protagonismo. É isso que a gente estava falando aqui. Essa é a questão. Claro que tem gente do Sérgio o tempo todo atuando, como eu, como o próprio Minayo, a gente continua atuando no Ministério, com 1000 pessoas no agrotóxico, no laboratório, o próprio Hermano, na discussão da pneumologia, na silicose. Muito legais as contribuições, mas não mais uma contribuição sistêmica.